E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao podcast de gestão de tráfego mais sincero do Brasil. Eu sou Cado Neiva. Eu sou Juliano Torriani e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que as formações de tráfego não ensinam no Brasil. Vamos nessa. Torriani, vamos falar sobre a gestão de tráfego do Brasil, a formação dos gestores de tráfego. O que é que você tem a falar sobre isso? Cara, bom, como você sabe, eu já estou nesse mercado de gestão de tráfego há algum tempo, né? Já estou com 43 anos, então eu estou nesse mercado desde 2007. O cara fundou o Google, mano. O cara fundou. Mano. Cara, quando eu comecei, olha só, quando eu comecei lá em 2007, não tinham cursos como tem hoje. Eu tinha que ir para São Paulo para fazer um curso e eu baixei e imprimi a central de ajuda do Google, que era o único jeito para eu estudar para poder fazer a certificação do Google. Então vai vendo nessa aí. Mas olha só, desde aquela época, ninguém ensinava o negócio de tráfego, ou seja, fazer a gestão do tráfego como um todo. Desde aquela época, todos os treinamentos que eu fiz, tanto no Brasil quanto no exterior, o que eu aprendi? Eu aprendi tudo sobre a ferramenta. Mas nenhum treinamento me ensina a fazer um negócio. Cara, o que eu preciso fazer para realmente captar clientes? Nenhum treinamento ensina como fazer isso. Como é que eu lido? Ninguém fala sobre. Né? Como é que eu lido com esses clientes? Como é que eu trabalho esses clientes? Como é que eu brinco? Como é que eu faço esse cliente ser dependente de mim para ele não me trocar? Né? Isso então, é uma coisa que aí vem um ponto muito legal. O que acontece? Hoje, as pessoas têm medo de perder cliente. As pessoas não colocam suas dúvidas em algumas comunidades, enfim, não falam muito das suas dúvidas daquele cliente, porque elas têm muito medo de perder o cliente. E isso acontece muito porque elas não sabem como entregar, o que entregar corretamente para esse cliente, como atender esse cliente corretamente, para que ele realmente seja, entre aspas, dependente. Tem uma coisa que eu fazia desde sempre, quando eu tinha agência de marketing digital, lá alguns anos atrás, que era o seguinte: a gente fazia gestão de tráfego também para eles. E eu sempre fazia um relatório mensal para esse cliente, mostrando tudo o que aconteceu. E entregando, por exemplo, cara, o que aconteceu nesse mês? Esse mês a gente teve 2 dias a mais de feriado, aconteceu uma sazonalidade aqui, aconteceu tal coisa. Olha, nós investimos mais nesse segmento, investimos mais naquele outro. Então, todos os meses, o cliente recebia um reporte do que eu estava fazendo. Isso gerava nele uma pequena dependência, porque ele tinha informações, ele podia tomar decisões. E, principalmente, eu vendia o meu serviço de novo todos os meses. Isso fazia com que eu tivesse contratos longos. Só que isso ninguém ensina em lugar nenhum, né? Eu fico muito encucado, que a gente vê muito isso no mercado, que é o gestor de tráfego ser facilmente trocado. Do nada, substituído, né? o cara faz um trabalho excelente, fez um lançamento, faz um 6 em 7 bonitinho, entrega muito cliente no negócio local, faz um perpétuo redondo, ROIzinho bom, e é trocado. Aí tem alguns amigos que chegam, pô, Cadu, o cara me demitiu, você acredita? Eu, lógico, idiota. Tu não criou dependência de ti. Tu não fez o cara ficar dependente de ti. Tu entregou, mas tu esqueceu, tu jurou que entregar bom resultado era essencial. Só que, cara, sendo bem sincero, a gente tem muitos lugares que ensinam muito bem a galera a mexer nas ferramentas, que ensina a galera a fazer o que tem que ser feito, mas para fazer o tráfego, não para manter o cliente, não para ter o negócio. Eu falo que é o seguinte: as formações, elas ensinam você a ser um gestor de tráfego, mas não te ensinam a fazer a gestão do tráfego, que são coisas diferentes. Isso é um paralelo Isso é um paralelo. Para quem não assistiu o podcast passado, a gente fala que o gestor de tráfego é o pedreiro. Então, volte a assistir. Então, enfim, tem lá umas analogias legais e é legal ver o outro programa, ficou muito bom. Mas, falando assim, formar o gestor é o quê? Cara, olha só, um gestor de tráfego, ele precisa dominar as ferramentas, precisa dominar. Ele precisa saber como criar os públicos corretamente, ele precisa saber como fazer os testes, ele precisa saber mexer lá no Facebook, precisa saber mexer no Google, precisa entender as outras plataformas, tá vindo o TikTok aí, tem o LinkedIn, tem o Taboola, tem o Outbrain, ele precisa saber e ter noção disso. Se você entende de gestão de tráfego,
você faz tráfego em qualquer plataforma, porque todas elas têm os mesmos princípios. E aí fica fácil você fazer gestão em qualquer uma delas. Então, isso é básico para o gestor de tráfego. Isso é mais ou menos assim, cara, isso não é diferencial para ninguém. Isso é o mínimo que tu precisa saber. Agora, o que os gestores de tráfego não sabem? É fazer a gestão do tráfego, que é entender direitinho como se otimiza, qual o momento, qual a hora certa de fazer as coisas, que tipo de relatórios precisa ver, que tipo de métricas precisa olhar, quais são os dashboards que tu precisa fazer, o que você precisa entregar para o cliente, o que o cliente precisa ficar sabendo, que aí vem, por que os gestores são demitidos? Eles fazem um trabalho muito bom, mas eles não mostram o trabalho que eles estão fazendo. Ah, mas o cara tá vendo lá as vendas entrando, tá, e ele acha que é a copy dele. Ele tem certeza que é o lançamento dele. Porque quando que é aquela história. O lançamento dá errado, a culpa é do tráfego. O lançamento dá certo, a cópia é boa. É isso aí, cara. O cara do tráfego sofre porque a gente quase nunca é valorizado como, cara, se não fosse o tráfego lá, não teria dado certo. E eu bato, assim, ó. Pode falar. E eu bato muito nessa tecla, porque é justamente esse problema que a galera não cria dependência. Se eu crio, por exemplo, hoje os meus clientes, eu crio dependência. Eles, para sair de mim aqui, vai ser um parto. Os caras dependem de mim para muita coisa. Não só para ter uma visão de tráfego, mas para ter uma visão estratégica sobre o negócio deles. Para fazer com que eles entendem que meu serviço não é só tráfego. E eles estão dispostos muito mais. Eu até brinco, né? Aí é a hora que eu meto a facada, porque aí, a partir do momento em que o cara já é meu, que eu já está convencido, ele já depende de mim, aí é a hora de eu me valorizar ao máximo e cobrar o que eu acho justo pelo meu serviço. Mas antes disso, eu também cobro o que é justo, dentro da necessidade que ele tem de mim. Mas aí entra um ponto que é interessante. Quando você não cria dependência, você pode ser facilmente substituído, porque você vira literalmente um HD. Um HD. Se tá 2 HD vazios, tu troca um pelo outro e acabou. Agora, se um HD tá cheio, tu fica com remorso até de formatar teu computador, porque, meu Deus, eu vou perder foto, eu vou ter que organizar tudo. É isso. Você tem que criar dependência do seu cliente. As pessoas, os gestores de tráfego hoje, a formação que a gente tem, é muito o que você disse. Ensina a galera a ser um bom gestor. Mas se o cara quer subir de nível, ele tem que ter mais, ele tem que entender que não é só ele entregar boas campanhas, bons resultados. Ele tem que entender que não é o lance, não é só o cara ter uma lead barata, não é só ter um CPA baixo, não é só ter milhões de contatos no WhatsApp para negócio local. Não é. Porque isso aí vai ter um cara que quer trabalhar de graça oferecendo. Não, e aí tu tocou num ponto muito importante, porque nas grandes formações que a gente vê no mercado, eles ensinam muito a gente a aprender, e praticamente todo mundo se formou com essas formações, inclusive eu ajudei alguns gestores aí no Brasil a se formar nessa parte de tráfego, né? Então lá atrás com o FP Sniper, com as imersões e enfim, com as mentorias que eu já fiz há um bom tempo aí sobre tráfego, já ajudei muita gente a performar nesse mercado. E o que eu vejo muito é uma visão muito, cara, eu preciso trazer esse volume de leads num preço baixo. Só que ninguém fala da parte de gestão e estratégica no sentido de não é o lead baixo, é o lead certo. E aí que vem um outro ponto. Aí a gestão de tráfego não é simplesmente trazer e ver o custo. Eu fui contratado recentemente para fazer uma consultoria numa empresa. Fui lá 2 dias, recebi aí múltiplos 5 disso, deu o quê? Foi um valorzinho legal, tá? Fala número, traga números. Beleza, vou falar. Recebi 30k para 2 dias de treinamento. Tá? 30 mil reais, 2 dias de treinamento. Tá bom, né? Não, tá barato. E aí, qual foi a... Cara, foi o seguinte, eu não cobro para essa empresa. Eu digo, cara, eu não cobro de vocês. Eu sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim e tal. E aí eu cheguei lá, não, beleza. Eu falo com a Pri, né? Sim, eu falo com a Pri, a gente vai botar um dinheiro lá na tua conta. Beleza. Achei que eu botar 5 mil por agradecer o combustível e foi lá e depositaram 30 mil. Eu disse, caramba, que legal, obrigado. Né? Mas os 30 mil só vai dar para pagar o combustível mesmo. Não vai dar para pagar. Não, exatamente. E voltar só gasolina ali, enfim, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque eu fui contratado para ensinar ou para treinar a equipe de tráfego deles para reduzir o valor do lead. E aí eu fui para 2 viés.
O primeiro deles é, sim, o que a gente não está fazendo ainda na parte de criativos, de público, de estruturas de campanha para reduzir esse lead, mas principalmente não é questão de redução de lead, é o lead estar mais pronto para comprar. Que é aí que vem, não é só o volume. E as pessoas muitas vezes se preocupam com o volume e valor do lead, e não com a qualidade do lead. Tem uma frase que eu falo há muito tempo, né? O motivo da pessoa entrar na lista é o que mais importa para a conversão. Se a pessoa entrou pelo motivo errado, ela não vai converter. Se eu quero vender para as pessoas uma mentoria de tráfego para ensinar eles a ir para o próximo nível e ser um dos gestores mais bem pagos do Brasil, eu preciso atrair as pessoas falando disso, dizendo que eu vou fazer isso por ele, que eu vou ajudar isso com ele e mostrando os motivos do porquê isso. Agora, se eu atrair, cara, vem cá que eu quero te dar um hack de tráfego, eu vou atrair o cara que quer aprender um hack de tráfego, não que ele quer ir para o próximo nível. Então, eu tenho que pegar o motivo de entrar na lista, é o que mais importa. Então, não é só o valor do lead, e sim a qualidade do lead. E isso significa fazer gestão de tráfego. Não só isso, mas é uma das coisas de fazer gestão de tráfego. E isso a gente não aprende muitas vezes nas formações. Eu vejo muito, cara, mexe nessa ferramenta desse jeito, faz desse jeito na ferramenta, planeja esses públicos desse jeito, faz a hierarquia assim, mas não muito, cara, por que eu tenho que fazer isso? Qual o sentido disso, sabe? Eu sou mais polêmico que tu. Eu vou falar nomes. Tá bom. Eu tenho 6 formações de tráfego na minha vida. A tiazinha do Facebook, que me ligou lá em 2013, e que naquela época, em 2013, não era nem gerenciador de anúncio, era Power Editor. Você lembra dessa Power época? Editor. Eu lembro, claro que sim. E a tiazinha ligava para te ensinar a mexer nos botões, para ensinar a fazer a parada toda. Foi a primeira mentora de tráfego que eu tive, foi a tiazinha. E eu tinha um contato dela, cara. Eu ligava quando tinha dúvida. Era muito massa, entendeu? Então, ela foi a primeira tiazinha que me ensinou tráfego. Depois, eu fui aprendendo. Em 2015, 14, eu acho que eu comprei um curso da Camila Porto. Sim. Era o único que tinha no mercado acho, naquela época. E me ensinou algumas coisas legais. Em 2016 para 2017, eu comprei um tal de um curso. Esse curso era bom pra caralho. Não sei por que o cara parou de vender, chamado FB Sniper. Porra, que curso bom da porra de um tal de Juliano Torriani. Esse curso era bom. 2018, eu migrei, eu tinha um negócio local. Em 2017, vendo você, eu comecei a migrar para agência de tráfego para lançamentos, né? Não ser só o negócio local, mas ser lançamento. Não ser só franquia, que era meu game change. Naquela época eu vendia franquia, usava anúncio para vender franquia. Eu comecei a migrar e eu fui para o Pedro Sobral, muito bom também. Gosto demais do conteúdo do Pedro. Quando eu me senti necessidade de um Google mais aprofundado, eu também fui para o Tesma, muito bom também. E quando eu senti necessidade de botar o meu perpétuo no ar, eu fui para o Misha. Misha que me ensinou tráfego. Misha, sensacional também. Então, esses foram meus mentores de tráfego ao longo da minha vida toda. Só que teve um mentor que foi um cara que me criou para fazer negócio. Não negócios específicos. O cara foi um professor meu na universidade. Que ele me dizia o seguinte: toda vez que você vê que, cara, isso virou minha vida até hoje. Se você bota seus ovos num cesto só, você não tem nada. Você vai quebrar esse cesto todo. Ele dizia assim: quem tem um, não tem nada. Quem tem dois, tem um. Quem tem três, tem dois. Esse cara me ensinou muita coisa sobre empresa e tudo, mas o que ele mais me ensinou foi: não, se você presta serviço, faça os seus clientes dependerem de você. E, cara, é assim que eles continuam renovando, né? Que eles valorizam o teu trabalho. Eu sou grato à tiazinha do Facebook. Eu sou grato à Camila Porto. Eu sou grato ao Juliano Torriani. Eu sou grato ao Pedro Sobral. Eu sou grato ao Misha. Eu sou grato ao Tesma. Mas eu sou grato muito mais pelo professor Paulo Abreu. Porque sem ele, eu não teria o negócio que eu tenho hoje. Então, as pessoas, o Marco, nosso sócio, diz muito, né? É muito mais fácil você virar mestre quando você tem vários mentores. Porque se você é mentor, você é aluno de um mentor só,
você vai ser eterno aprendiz daquele mestre. Agora, se você tem É assim, ó, vários professores... discípulo de um mestre só vai ser sempre discípulo. É assim. Se você só tem um mestre, você só vai ter uma visão sobre aquela mesma coisa. E eu gosto muito de aprender com várias pessoas. Além dessas pessoas que você citou, eu aprendi lá fora também. Eu fiz várias formações na Digital Marketer e eu fiz uma formação muito, muito legal com o pessoal da Ágora. A gente comprou um curso deles, foi acho que R$ 9.000, se eu não me engano. A gente recebeu em pendrive, vai vendo. Né? A gente fez uma formação da Ágora de tráfego, muito legal também. É um conceito que, cara, é muito o conceito que eu já ensinava. O Riane é da época do pendrive, mano. Vocês estão ligados isso aí? Então, cara. Não, cara, já tinha digital, já tinha curso online, cara. Mas eles venderam num pendrive. É muito louco. Foi a gravação de um evento deles lá e eles venderam. Foi muito, muito legal. Enfim, foi outro treinamento. E também tem um do Justin Broke, cara, que é muito legal também, uma outra visão, que ele atende negócios locais também. Ele atendeu todos os grandes do mercado digital americano. Então, assim, eu estudei aqui no Brasil, estudei lá fora muito, e tem aquela escola que é o dia a dia, né? Então, e nenhuma dessas formações, eles falam muito sobre gestão de tráfego. Eles falam sempre em como tu melhora a performance de uma campanha, como tu traz lead diferente, uma estratégia diferente de aquecimento, basicamente isso. Eles não ficam nessa questão da gestão mesmo do tráfego, que envolve vários pontos. Quais são os relatórios que você precisa entregar? O principal, assim, eu me lembro, na imersão de tráfego e copy, eu sempre ensinei sobre que métricas você precisa usar. Inclusive, tá na apostila aquilo bonitinho. Né? Cara, olha só, essas são as métricas que você precisa olhar. E, inclusive, eu tenho lá uma planilha de estimativas de tráfego. O quanto vai ter de retorno. Cara, eu já criei tanta coisa nesse negócio que é muito louco. Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. E aí, sim, assim, ela é boa. Porque o que eu senti ao longo do tempo foi que as pessoas sempre me perguntavam quanto que eu teria de retorno se eu investisse isso. Né? E eu vou sempre analisando cenários para justificar o investimento do cliente. E isso também é fazer gestão de tráfego. Porque o que eu escuto muito, não sei se você escuta também, que é assim, tem algumas pessoas que estão reclamando que os clientes não querem investir mais. Só que você nunca chegou e desenhou um cenário para ele, dizendo, olha, se você investir tanto a mais nessa estrutura que eu estou montando aqui para você, você tende a receber tantos leads a mais. Hoje a gente sabe que a cada 10 leads você fecha uma venda. Então a estimativa de vendas agora, com 100 leads, são 10. E cada venda você está lucrando tanto, se a gente investir isso aqui, você tem a tendência de lucrar tanto. Então o cara nunca desenha isso para o cliente, para justificar o investimento. Ele só chega lá, cara, me dá mais dinheiro para investir? Cara, não dá, tô investindo tanto, sabe? A lead tá cara, a gente precisa investir cara. mais. Cara, uma coisa que você tocou que é muito interessante, a gestão de tráfego em si, a gente vai até voltar um pouquinho no assunto lá do outro podcast, mas o que eu vejo, a gestão de tráfego em si, ela não é só você subir campanha, não é só você ser bom na ferramenta, você está gerenciando, porque assim, a gente que vem do mercado antes do infoproduto, a gente vem muito da dinâmica de agência, e a agência, na nossa época, era comprar mídia. A gente comprava mídia. Você é dessa época também que eu sei. Sim, eu recebia 20% de comissão em algumas coisas, né? A gente comprava mídia. E hoje em dia, para a gente comprar mídia, a gente tinha que analisar aquela mídia. A gente tinha que entender quais eram as possibilidades que aquela mídia ia trazer para o nosso cliente. Não era só, vou botar 50 mil aqui e vou captar 20 mil leads. Nem fudendo, se eu chegasse desse jeito para um cliente meu, ele mandava ir para puta que o pariu para uma banda. Ah, pô, vai ver 20 mil leads, o que é que eu vou fazer com essa lead? Enfiar no juízo? Era desse jeito. Agora, hoje em dia, eu vejo que o gestor de tráfego, ele tem essa dificuldade. Ele tem a dificuldade de chegar para o cara e explicar os propósitos dele com aquele investimento. Na maioria das vezes, ele recebe o propósito do cliente e tem que empurrar a goela abaixo, só que ele não sabe defender. Na maioria das vezes, ele não sabe explicar isso. É verdade. Não é que ele não faz, ele não sabe. O que ele sabe? Eu preciso apertar esses botões aqui, aí eu faço uma campanha de envolvimento. Eu preciso apertar esses outros botões aqui, aí eu faço uma campanha de alcance. Aí vai chegar, cliente, vamos fazer uma campanha, eu vou fazer a gestão do teu tráfego. Me manda aí os anúncios. Mas o que a gente vai anunciar? Não sei, o que você vai anunciar? Me fala aí. É assim hoje.
A maioria dos gestores são assim, eles são reativos. Eles executam. Eles não chegam lá, cara, beleza, vamos planejar uma campanha. É que, assim, ó, dentro do mercado digital brasileiro como um todo, nunca se falou no conceito de campanha. Muito pouco se falou no conceito de campanha. Se fala em método de vendas, que é diferente de campanha. Quando a gente vai para a publicidade, para o marketing de verdade, a campanha é tudo que está ao entorno, e aí a gente tem os meios, os veículos de divulgação desta campanha. Se você for ver, vamos para o exemplo do negócio físico, né? Eu trabalhei um tempo em rádio, não sei se você sabe ou não, e eu amava trabalhar em rádio, muito legal. Mas eu não era locutor antes de vocês falarem, ou era, até porque essa voz fora rachada não dá para ser locutor, né? Mas eu era o cara do TI. E por que eu tô contando isso? Porque antigamente, como quando as pessoas faziam mídia, e se você for ver, não antigamente, mas tem muitas campanhas de mídia assim, por exemplo, a Coca-Cola vai fazer uma mídia. A Coca-Cola vai comprar um espaço na televisão, vai comprar lá no SBT, pega o Ibope e pega os 3 principais, em cada canal é onde eles vão anunciar. Normalmente é assim. Os 3 líderes do Ibope é onde as agências colocam dinheiro. Então, todo o trabalho era para você ter o Ibope bom para que você conseguisse anunciar. Então, vou pegar dinheiro e vou fazer isso. Eu crio uma campanha de, sei lá, Abra a Felicidade da Coca-Cola. Vai aparecer no rádio, vai aparecer na internet, vai aparecer na TV, em todos os meios de comunicação, a mesma campanha. Mudando consciência para que as pessoas tenham um motivo novo para ir lá e consumir a Coca-Cola. É o mesmo produto, eles só mudam a campanha para dar novos estímulos para a pessoa ir lá fazer. Quando a gente faz uma gestão de tráfego, a gente não conhece conceito de campanha, e a gente vai atender qualquer cliente, principalmente negócios locais, que as pessoas sabem nada de marketing, zero de marketing. Eles botam as fotos no Instagram, que é o funcionário do mês, eles colocam uma foto no Instagram que é, sei lá, uma coisa interna, a reunião da empresa, nada de útil para as pessoas. Então não tem como você divulgar. Aí se você não entende disso, você nunca vai fazer uma boa gestão de tráfego. E você não vai justificar para ele investir mais. Isso é entender de gestão de tráfego. Você não precisa saber e criar a campanha. Não precisa. Mas a campanha que eu digo não campanha de tráfego, tá? Uma campanha como um todo. Mas se você entender disso, você se torna um profissional diferente. Isso eu só aprendi, cara, com o tempo. Como você sabe, eu sou empresário há 16 anos. Então, não é ontem que eu comecei. Então, eu aprendi muita coisa nesse meio do caminho. E eu entendi que se eu quisesse ser diferente, e se eu quisesse ser contratado pelos melhores clientes, eu precisava entregar mais do que eles estavam me pedindo. Então, não adianta eu chegar lá e eles falarem para mim o seguinte: Torriani, eu preciso fazer uma campanha de avisos. Muito bem, me manda os anúncios aí. Ele me manda, cara, é hoje a aula. E eu fico satisfeito com isso e anuncio, boto todo o meu dinheiro lá. É isso aí, fiz a campanha de avisos. Não, cara, olha só, vamos fazer uma campanha onde você fala que é hoje, fala do tema, peça um trailer do tema, negócio, tem como você fazer alguma brincadeira aí, dá para fazer uma coisa engraçada, algo como um repórter, algo, sei lá, como se estivesse no banheiro, enfim, faz algo diferente para chamar atenção, para a gente poder levar as pessoas. Isso que um gestor de tráfego precisa fazer, é entregar soluções para a pessoa, não só ser reativo. Esse cara vai ganhar mais, vai ser valorizado, vai ser diferente, porque as outras pessoas não fazem isso. Uma coisa, fala aí. Uma coisa que a gente pensa muito aqui é que, tipo assim, eu tenho que estar um passo à frente da necessidade do meu cliente. Se eu Fala sei mais sobre isso. Cadê o mar? Se eu sei que o meu cliente está precisando, por exemplo, um caso recentemente que a gente enfrentou aqui. Você estava tendo um projeto. A gente estava sem criativo novo. O que é que a gente faz? Mano, a gente faz criativo aqui com os que a gente tem e manda para o cliente aprovar. Eu estou à frente da necessidade do meu cliente. Meu cliente sabe que ele precisa de criativo. Eu chego para ele e digo assim, cara, olha esse criativo aqui, vê se você gosta. A gente editou ele aqui. Ah, Cadu, mas você teve um custo com a edição. Tá dentro do custo do meu trabalho. Eu vou pagar o quê? 50, 60 conto para o cara editar um vídeo? Eu vou mandar 5 vídeos, gasto R$300 para um cliente de 30 mil? Isso é gasto? Não é. Isso faz parte do trabalho, né? Faz parte do meu trabalho. E eu estou à frente da necessidade do meu cliente. Porque meu cliente sabe que ele precisa de criativo. Ele sabe que o criativo não é tão bom. Eu já falei para ele. E quando eu trago criativos, fica muito melhor. Outra situação interessante é o seguinte.
Teve uma cliente nossa que ela não deu um bug na pasta e se perdeu todos os criativos dela, de aulas ao vivo, de aula liberada. O que é que eu fiz? Ela estava desesperada procurando essa pasta à frente da necessidade do meu cliente. Me manda uma foto sua. Liga para um designer aí. Procura um designer bom que a gente tem no nosso catálogo aqui. Pede para ele fazer 5 artes, assim, 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 assado, nesses formatos aqui. Pronto, pessoal, está resolvido. Não precisa ter desespero para procurar a pasta. Temos aqui as imagens de ao vivo. Enquanto meu cliente estava desesperado, eu já cheguei com a solução. Isso é criar dependência do cliente. Agora, a galera não faz isso, Toriane. E, cara, se você é gestor de tráfego e está assistindo essa bagaça aqui, escuta com a porra do ouvido aberto isso aqui para nunca mais sair da desgraça do teu ouvido. Comunicação. Você tem que se comunicar com o seu cliente muito, entender muito a necessidade dele. Porque a necessidade dele não é só tráfego. A necessidade dele vai além de tráfego. Ele não quer só que você suba as campanhas e tenha um custo por lead de 50 centavos, não. Ele quer mais do que isso. E quando você faz isso, você cria dependência do cara para você. Esse é o game, Daniel. O game da prestação de serviço é você vender o serviço, entregar o serviço bem e reter o cliente. Justo. Né? Então, assim, é disso que a gente está conversando sobre hoje, né? Que as formações não entregam isso. As formações entregam a parte é o seguinte: fechei o contrato do cliente, legal, fechei o contrato. Agora eu vou fazer a campanha. Eles não dizem, inclusive, nas formações, eu não lembro, cara, assim, faz um tempo que eu não faço uma formação de tráfego, né? Eu cuidei mais da parte estratégica, mas, assim, das que eu fiz, eu não lembro de ter uma que vai dizer o seguinte: olha, agora, para você fazer um lançamento semente, você precisa fazer isso, depois tem aquilo, tem aquele outro, tem aquele outro. Algumas até tem, mas no nosso caso nós temos os protocolos de tráfego, que é justamente para saber o que fazer naquela situação para o cliente. Mas em nenhuma ensina como você vai fazer essa retenção para que o cliente fique com você mais tempo. E essa parte de comunicação é muito importante. Eu só quero fazer uma observação sobre o que você falou, Cadu, que é o seguinte: nós entendemos que existem níveis de tráfego, níveis de gestores de tráfego. Talvez você esteja ouvindo isso aqui, você começou agora na gestão de tráfego, você tem um cliente, você não tem clientes ainda, e você vai pensar, cara, eu preciso ter um designer, eu preciso ter uma empresa, eu preciso ter tudo isso. A gente está te falando o seguinte: se você quiser entrar no grupo de gestores de tráfego mais bem pagos do Brasil, você vai precisar, sim, investir um pouco em um pouco de estrutura. Você não precisa, talvez, ter um designer que seja fixo com você, que você pague um salário todos os meses. Justamente. Mas você precisa ter um designer que possa fazer um freela para você sempre que você precisar. Porque vai ter momentos que você precisa de anúncios e o cliente não vai te entregar. Você precisa ter, por exemplo, um swipe files de anúncios. Para quando você precisar pedir um anúncio para um cliente, você faz o seguinte: ó, fulano, dá uma olhada nesse anúncio aqui, faz um igual falando do teu tema, porque aquela copy ficou boa, aquela estrutura ficou boa. Se botar o tema naquela estrutura, vai ficar boa. Aí você está ajudando o cliente a te trazer bons anúncios para você gerar um bom resultado para ele. Então você precisa, não importa o nível que você esteja, é ter soluções. Você precisa entregar soluções para o seu cliente. Acho que esse é o ponto que você precisa pensar. Isso. Nós, quando prestamos um serviço de tráfego, nós entregamos uma solução. Cara, no último projeto que eu trabalhei, eu estava fazendo copy das mensagens de WhatsApp. Porque eu vi o seguinte, cara, não tá boa essas mensagens. E eu tô com uma preocupação e com um compromisso de levar pessoas ao vivo. E esse é meu compromisso. E para eu fazer isso, eu preciso melhorar essas mensagens. Eu fiz a cópia de todas as mensagens. Eu dei uma gargalhada aqui porque também é uma coisa que acontece constantemente com o gestor de tráfego, né? O cara é contratado para tráfego, pensa que não está fazendo e-mail, funil, e é aí onde você tem que se portar. Se você não souber se posicionar em relação a isso também, daqui a pouco você vira lançador do cara. Eu estou falando de lançamento, tá, pessoal? Negócio local também. Você vira o setor de marketing da empresa do cara. Se for de perpétuo, recebe só por gestão de tráfego. Você recebe pela gestão. Então, você tem que se posicionar sobre isso também. E uma coisa que é importante também, então, gente, você falou aí, que é justamente esse ponto, cara. A comunicação, ela vai além do simples fato de eu vou subir campanha,
estou subindo campanha, olha esses dados aqui da minha campanha. Recentemente, eu vou citar um caso aqui sem dizer nomes. Recentemente, eu contratei um serviço de tráfego freela aqui. Eu contratei. E engraçado é que eu contratei 2 amigos e um terceiro, porque eu sempre gosto de, cara, eu vou analisar como é que vai ser. Os 2 amigos foram bem na linha do que eu queria. Tinha uma comunicação, tinha uma troca. Mas esse terceiro que eu não conhecia, ele me surpreendeu. Por que ele me surpreendeu? Porque o cara estava o tempo todo me perguntando o que é que aquele cliente tinha necessidade. Como ele poderia estar fazendo algo a mais pelo cliente. Ele achava que estava fazendo pouco. Essa não era que. Tipo assim, talvez foi porque ele estava trabalhando comigo, alguma coisa do tipo, não sei. Não sei, mas esse Não cara. importa o motivo, né? Mas esse cara me causou uma sensação tão boa que se eu fosse expert, esse cara ia ser meu gestor de tráfego por muito tempo. Uhum. E ele errou nas campanhas. Ele errou na hierarquia. Uhum. Ele esqueceu umas coisinhas. Mas, cara, ele se comunicou comigo. Quantos clientes diariamente a gente não vê? Quantas mensagens você não recebe, Toriane, de gente procurando gestor de tráfego que esteja mais por dentro, que não faça só o tráfego? Porque a gente tem que entender que nem os nossos clientes entendem essa necessidade. Eles só vão descobrir que tem essa necessidade quando você mostra que tem isso a oferecer. E aí você passa a ser comparado por cima, né? Porque o cara olha assim, poxa, o Cadu fazia isso, e esse cara novo não faz. Ah, mas esse cara novo cobra 2.000 a menos do que o Cadu. Não, mas o Cadu entrega mais. Eu vou ficar no Cadu. É isso, é essa sensação que seu expert, que seu cliente, que seu negócio local que está contratando tem que ter de você. Isso é o game, entendeu? É sempre aquela linha tênue, assim, a gente não precisa entregar tudo, mas a gente pode fazer um pouco mais do que a gente foi contratado para gerar mais resultado. Isso sim a gente pode fazer. O que a gente sempre precisa cuidar, que é o que eu falo muito aqui, que a gente estava comentando. Quando você é contratado para fazer só a gestão de tráfego, recentemente fui contratado no projeto para fazer só a gestão do tráfego. Aí eu tenho uma frase muito famosa, que é Fala Mais Sobre Isso, e eu perguntei um pouquinho diferente para ele, que é o seguinte: o que na sua cabeça é fazer só a gestão do tráfego? E aí eu fui entender o que na cabeça dele é fazer só a gestão do tráfego. Só fazer a gestão do tráfego era você fazer a gestão do tráfego, mandar para todo mundo nos grupos de WhatsApp, criar as mensagens de WhatsApp e mandar todas as mensagens de WhatsApp, criar os e-mails e mandar todos os e-mails. Isso é só a gestão do tráfego para ele. Só que isso não é só a gestão do tráfego. Só a gestão do tráfego eu vou fazer tráfego, vou te dizer todos os criativos que você precisa gravar, vou te orientar na gravação, vou te ajudar na parte das copies para te dar feedbacks, mas você constrói a mensagem, eu como gestor espalho a mensagem. É mais ou menos isso. Isso é a função do gestor de tráfego. O gestor de tráfego não é obrigado a fazer copy, não é. O serviço de prestação de tráfego, prestação de serviço de tráfego, é a gente espalhar uma mensagem que já existe. Só que isso todo mundo faz. Quando você sabe um pouquinho mais do que isso, você já começa a ser diferente e mais valorizado. É disso que a gente está querendo falar aqui. Não é para você entrar nisso e fazer o e-mail, mandar mensagem, e fazer a página, e fazer isso, e fazer aquilo, sem ter sido combinado e acordado isso, mas é para você fazer o que precisa ser feito para que o projeto ande. É mais ou menos assim, às vezes precisa fazer página, cara. Eu odeio fazer página, mas eu sei fazer. Você sabe. Então aconteceu de precisar. Você sabe meu trauma precisar. com página. Então, enfim. Cada um tem os seus traumas, né? Enfim. Cara, eu sei fazer a página. Se precisar, eu vou fazer a página para a gente ter resultado. Porque o meu compromisso é com o resultado. Justamente. E com a minha credibilidade como gestor de tráfego. Com a minha credibilidade como prestador de serviços. Então, eu vou dizer o seguinte, cara, eu fiz o meu melhor. Eu botei gente lá na frente. E chegou e não deu resultado. O que aconteceu? Botamos gente na frente lá. 4.500 pessoas ao vivo sem vendas.
a culpa é do tráfego. E tem outro, Né? tem uma questão aí que é Enfim, interessante. Mano, o pau sempre quebra nas costas do gestor de tráfego. Porque normalmente sim. quando o lançamento vai bem, a culpa é da copy. Quando o lançamento vai Uhum. mal, foi o tráfego que não foi bem feito. Só que se o gestor de tráfego não sabe analisar uma copy, minimamente que seja, como é que ele vai chegar e dizer pro cara, opa, a culpa não foi meu tráfego, não. Eu botei 4.000 pessoas ao vivo lá. Você faz uma conversão de 1.000 pessoas, a culpa é da copy? Não, a culpa é do tráfego. O tráfego foi que te ajudou a chegar nesse resultado. Agora, se você faz uma conversão de 5 pessoas, como é? Quer dizer que meu tráfego serviu de nada? Eu botei 4.000 pessoas lá e você vende para 5? O erro é meu? Ah, é porque E com a trouxe. mensagem, ó, e detalhe, ó, nós compramos tráfego com a mensagem que foi acordada, mandando para a página que já tinha sido acordada. E trouxe as pessoas do jeito que era a necessidade que feito em pesquisa. Aí chega lá na frente e não converte. Então, Cara, assim, tem mais coisa, não é só o tráfego, né? Então pode ter algum público que é novo, veio mais público frio do que público morno. Tem muitas coisas disso, sim, tem. Mas tem mas um outro processo muito maior. E se você não sabe analisar, olha, tem um processo de a copy de construção do início ao fim, o processo de aquecimento, se foi feito ou não, o valor do produto perante a promessa e a transformação que ele promete, qual é o produto que vai ser entregue, tudo isso tem relação com a conversão. O quanto de autoridade a pessoa tem, o quanto de relacionamento ela tem com a audiência dela. Então, muitas vezes, o nosso papel de tráfego é espalhar uma mensagem para um grupo de pessoas, só que o nosso especialista, muitas vezes, não está se relacionando com essas pessoas. Não aqueceu esse público, não preparou. Aí chega mesmo com um monte de gente, se não tem uma oferta muito boa, muito alinhada, não vai converter. Aí não tem o que fazer no tráfego. Eu posso ó, rodar toda a sequência de campanha, de remarketing, de quebra de objeções e fazer todo o processo que, se não tiver uma boa oferta, não vai vender. E a ó, pessoa precisa entender que é uma boa oferta. Então, o gestor de tráfego precisa aprender a fazer isso, fazer uma análise de oferta. E isso também a gente não aprende nas formações, que é o grande ponto. A gente não sabe, logo que a gente está começando, o que dá certo e o que dá errado, muitas vezes. A gente fica só no achismo, pegando o seguinte, cara, deu certo para esse cliente, eu vou replicar nesse dá para dar aqui. pro outro. É achismo. Achismo, só isso. Não tem nada a ver. Cara, aquele cliente é de um circuito. Eu estava falando com o Rafa aqui antes da gente começar esse podcast. O Rafa trabalha comigo já há algum tempo. E ele está me acompanhando há muito tempo aqui. E vendo eu falando e fazendo um monte de coisas. E ele começou a fazer agora da minha esposa. Minha esposa fala de desenvolvimento pessoal. É completamente diferente. O que eu faço aqui é diferente na forma de comunicação, campanha, estratégia de vendas, promessas, tudo mais, do que o que ela faz lá. Então eu preciso ser muito mais emocional no lado dela. No meu lado, eu preciso ser mais ganancioso, mais racional do que eu faço. Se a pessoa não entende isso, ela vai pegar uma copy que tá boa, mas tá sem emoção nenhuma, e acha, cara, essa copy tá boa aqui para desenvolvimento pessoal. Não, não tem emoção. Então o cara não sabe ver e analisar para saber, cara, realmente foi o tráfego que foi muito ruim. Né? Então, ao menos você precisa saber fazer uma boa defesa. Então, por exemplo, eu vou entregar um debriefing para um cliente de um lançamento que a gente fez e que não deu tão bom quanto a gente gostaria. Pagou o investimento, deu um pequeno lucro, mas nós esperávamos mais. E eu vou fazer todo o debriefing desse lançamento, explicando ponto a ponto, pegando o seguinte, qual foi a solicitação, qual foi o pedido do cliente. Foi assim, mais ou menos isso. Quando a gente acordou, o que o cliente pediu? Isso. Legal. Com esta premissa, nós executamos a campanha desse jeito. Foi assim, começamos aqui, Google começou aqui, isso aqui foi o valor de lead, isso aqui foi o que a gente fez, esse aqui foi tal, esse aqui foi o resultado, e no final não converteu. Então, o que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo a minha defesa, entre aspas, de que nós fizemos o trabalho como deveria fazer, pelo tempo que a gente tinha de 16 dias para investir quase 300 mil, que é um tempo relativamente curto, sem aquecimento, mas eu estou defendendo. Olha, cara, tá aqui. Foi feito tudo exatamente como você falou. Exatamente como você falou. Por mais que eu tenha argumentado que eu não faria desse jeito, você disse, Torriani, eu sei do que eu estou falando. A gente vai fazer desse jeito. Tem certeza? Olha, é assim, assim, assado. Não, é isso aí. A gente já testou e não deu certo. É o público, tem que trazer outro público. Legal, então vamos colocar outro público. E Aí dá merda. flopou. 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 Não foi como a gente gostaria.
E mesmo tendo pessoas experientes fazendo. Só que a gente aqui não consegue mexer. O que eu não consegui mexer? Na copy. E eu vi que tinha merda na copy. Eu sou um copywriter, eu sou bom em copy hoje. Então, eu sei que tá ruim na copy. E aí, quando eu cheguei lá para ver, cara, isso aqui precisa mudar, o cliente não mudou. Então, nós, como gestores, a gente precisa, ao menos, ter uma ideia do que é uma copy boa, o que é uma copy ruim. O que precisa ter na copy, o que não precisa ter na copy. E isso a gente não aprende informações. Por isso que a gente está falando que as formações no Brasil, elas são limitadas quando nós falamos em negócio de tráfego, negócio de gestão de tráfego. Não a questão de a gente aprender a fazer tráfego. Não, isso eu não estou falando. Isso. Tem professores muito bons. Tem professores muito bons. E uma coisa que é interessante nisso aí, Tayane, é que a gente é sempre medido com a régua de acordo a régua que a gente disponibiliza para dar. Por quê? Se você é medido por uma régua que o cliente espera de você, você pode ser minimizado. Você pode ser literalmente colocado o teu trabalho no lixo. Agora, tá falando se não alinha expectativas, é isso? Também. Porque o que acontece? Vou te explicar essa minha teoria da régua. Qual é a minha teoria da régua? Minha teoria da régua é o seguinte: qual é a régua que eu prestei o serviço? Foi X. Se o cliente tem uma régua que meu serviço vai ser Y, a minha régua X nunca vai chegar nem aos pés da régua Y. Tá, então isso que você está falando é alinhamento de expectativas. Calma, você chegar no início e falar sobre isso. Não é nem só expectativa, porque quando eu digo, quando eu falo alinhamento de expectativa, é o que a expectativa que ele tem do meu trabalho. Mas eu digo, mas é mais ou menos o que você falou agora, porque você falou o seguinte: olha, o cliente espera que eu faça isso aqui, mas o acordo que eu fechei foi esse. Mas então eu não alinhei essa expectativa, né? Mas o que eu estou querendo te dizer é que essa régua é a minha régua de prestação de serviço. Eu tenho que saber o que é que eu estou disposto a entregar para o meu cliente. Entendi. Agora entendi o que tu está falando. Entendeu? Não é, eu vou chegar com um monte de informação, com um monte de coisa para o meu cliente. Não, bota a reguinha aqui e aí você vai entregando de acordo com o que você vai tendo. As pessoas, os experts, os clientes de negócio local, os clientes perpétuos, eles têm uma percepção muito errada do gestor de tráfego. E aí eu vou defender minha classe aqui. Porque eles acham que a galera vai ser a solução de todos os problemas. Quantas empresas não chegam e dizem assim, meu problema é tráfego? A gestão de tráfego como solução de todos os problemas. Que você quer falar, né? E as pessoas acreditam que seja isso, né? Isso. Só que não é. Às vezes o problema não é o tráfego. Às vezes... Tem campanha aqui que a gente faz consultoria, tem campanha que a gente analisa aqui, que eu disse, cara, tá tudo redondo. Mas não pode. Minha lead estava 5 conto. Eu disse, cara, mas o problema é teu criativo. É copy. O vacilo do teu gestor foi no Deixa eu tentar fazer uma analogia legal sobre isso. Vai. Olha só que massa. Acabou de vir na mente, né? Eu gosto muito de Fórmula 1. Não sei se você gosta ou não, mas eu sou apaixonado por Fórmula 1. Eu gosto. E nesse ano que a gente está gravando esse papo aqui, a RBR e a Mercedes, elas estão numa briga muito grande. E tá o Hamilton e o Max Verstappen, o Max Verstappen, piloto da RBR, e o Hamilton, piloto da Mercedes. Cara, no último GP, acho que foi o GP da Hungria que eu vi, eles estavam muito distantes dos companheiros de equipe. Ou seja, o carro é igual. O que muda é o piloto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Para um gestor de tráfego ser a grande diferença num lançamento, teria que pegar o seguinte, cara, é a mesma copy, tá aqui a copy e tá aqui a copy. Agora você vai lá e faz a gestão de tráfego. Toda a mensagem tá aqui. Toda a mensagem é exatamente igual. Tá o carro, os dois carros da RBR, exatamente iguais, o mesmo ajuste, tudo bonitinho. Agora vai lá, pilota e vê quem tem a melhor volta. Quando você tem isso exatamente igual, botar as mesmas cópias dos anúncios, as mesmas estruturas de vendas, tudo igual. A única diferença é o cara que está pilotando a gestão de tráfego, a gente tem a comparação dizendo, olha, o meu gestor fez merda. Entendeu? É a única forma de fazer. Agora, é o seguinte, o que acontece no mercado? Hoje, o que eu quero dizer é o seguinte, o gestor de tráfego, ele não vai conseguir fazer a diferença só com hierarquias de público
e só organizando as campanhas, fazendo uma otimização diferente. É muito difícil. O que vai fazer toda a diferença? É ele entender do todo e o gestor conseguir chegar e falar com o cliente, cara, vamos fazer uma campanha assim, vamos fazer o criativo assado, eu já fiz um teste de campanha e funcionou assim. O cara sugere coisas e traz coisas para fazer, para que a pessoa entenda e valorize essa grande diferença. Porque você não vai muitas vezes conseguir mexer naquela copy. Muitas vezes você não vai conseguir mexer naquele outro entorno. Então você precisa aqui mexer nessas pequenas diferenças. O que eu estou querendo dizer é mais ou menos o seguinte: se a gente colocar o melhor gestor de tráfego do Brasil para fazer campanha de uma oferta ruim, não vai performar. É isso que eu estou querendo dizer. Isso. E se a gente for colocar, por exemplo, eu vou ficar do lado, eu contra um outro gestor de tráfego, ou eu e o Cadu contra um outro gestor de tráfego, enfim, vamos fazer uma comparação dessa. A única diferença que a gente tem, a única coisa que a gente pode fazer são campanhas. Não. As copies estão todas ali, são iguais, a oferta é tudo igual. Aí que vai o gestor, que é o estrategista, o gestor que conhece de campanhas, o gestor que sabe o todo da estratégia, esse gestor vai fazer diferença. Do contrário, vai simplesmente subir as campanhas como o cliente pediu e não vai dar tanto resultado. E aí que vem a diferença de um gestor para o outro, que eu gosto de chamar, que é a diferença de um piloto para o outro. Porque na Fórmula 1, cara, são centésimos de segundo. E aqueles dois caras, o Max e o Hamilton, eles estão destruindo esse ano, eles estão correndo demais, 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 demais. E os companheiros de equipe deles estão lá atrás, não chegam nem perto deles, é impressionante isso. Que aí tu vê a diferença do piloto. Então você pode ser um piloto, que é um gestor de tráfego, que é o primeiro piloto de uma escuderia de Fórmula 1, ou você pode ser um gestor de tráfego, que é o segundo piloto. E você vê... O segundo piloto, normalmente, né, não faz nenhuma diferença. E a gente vê, Tayane, uma coisa que é interessante a gente ver nisso aí, é que é o seguinte, às vezes, mínimo detalhes, você saber mínimas coisas, cria uma diferença de 1 segundo para você, isso é na Fórmula 1, né? E Sim. na Fórmula 1, 1 segundo é uma eternidade, um carro passa, você conta o segundo, mano, cadê esse carro? Tá 10 anos de distância. Não, tá 1 segundo de diferença. Isso também. Eu costumo dizer que a diferença de um gestor de tráfego para um estrategista de tráfego é a informação. O estrategista de tráfego, ele sabe usar as informações que ele tem na mão para proporcionar um resultado melhor para o cliente. Coisa que o gestor de tráfego, ele não tem essa habilidade. Trazendo para a analogia da Fórmula 1, é aquela escuderia que consegue fazer a troca de pneu em 3 segundos. Ó, E aquela escuderia... Hoje, olha só, Cadu, hoje a troca de pneus está 2 a 3 segundos, praticamente todos estão fazendo na mesma velocidade. Mas tem uma estratégia de Fórmula 1 que é o piloto antecipar a parada e ficar 1 ou 2 voltas a menos na pista com o pneu ruim e voltar, e na troca do próximo piloto que está na frente, ele ganhar a posição, que foi o que o Max Verstappen fez na última corrida. E ele ganhou a corrida, ele foi pole, logo na largada o Hamilton passou ele, e o Hamilton estava na frente, ele estava grudado no Hamilton, e ele trocou antes o pneu. E aí, quando ele voltou na frente do Hamilton, e com uma pequena diferença. Isso é estratégia diferente. É disso que eu estou falando. É você ajustar a estratégia. E eu estou querendo dizer nessa analogia, que a gente está brincando nessa analogia da Fórmula 1, é que nós estamos falando no tráfego daquele centésimo de segundo para fazer a diferença na conversão lá atrás. É apertar o parafusinho para fazer a diferença. É ajustar a asa dianteira, ajustar a asa traseira, fechar, abrir a asa quando está na ultrapassagem. Sei lá, a gente começar a, na gestão, entender da estratégia como um todo, para ver se vale a pena botar toda a grana realmente em compra de leads, ou será que não vale a gente ficar aqui 15 dias só aquecendo e ficar 10 trazendo para a lista? Dependendo do cliente, isso vale mais do que ficar os 25 trazendo para a lista. Então, o fato que a gente quer falar para você é que se você só aprende a parte técnica do tráfego, você vai ser um gestor igual a todos os outros gestores. E isso, dentro do mercado atual brasileiro, que tem muitas pessoas se dizendo gestor, você não vai ter diferenciação. E se você não tem diferenciação,
eles vão contratar muitas vezes pelo preço. E Outro que cobra mais barato, enfim, é pelo o preço, cliente muitas que vezes. vem por preço também Vai por vai por preço. preço. Então, Justo. essa questão da formação em si, a gente vê muito as pessoas se preocupando em ter hacks, como você disse. Eu tenho um hack, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso. Fulano de tal, aprendi isso com Sobral, aprendi isso com Torriani, aprendi isso com Misha, aprendi isso com Tesma. Ok. Mas como é que tu acha que tu vai manter um cliente bom contigo com a estratégia que todo mundo vai ter acesso? Tu acha que tu vai manter esse cliente fazendo uma coisa que todo mundo pode fazer igual? Que é só o cara sentar a bunda na cadeira, aprender e fazer igual a você. Será que você tem esse rei na barriga de achar que o que você faz é melhor do que os outros, sendo que a gente aprende com as mesmas pessoas, a gente faz com as mesmas pessoas? Isso é que Todo mundo tem acesso à mesma informação, né? todo mundo tem acesso à mesma informação. Então, cara, bote a mãozinha na consciência e entenda que o que vai fazer esse cliente ficar com você não é só a forma que você sobe campanha, não é só a forma que você monta uma estratégia de tráfego em si. Porque a estratégia de tráfego, subir essa campanha, montar a estratégia, não. É um todo, O gestor de tráfego para o estrategista, essa é a grande diferença. Eu até brinco. O gestor de tráfego, ele não sabe o que deu errado. O estrategista, ele já entra no lançamento não fazendo o que deu errado no outro. E o dono da agência, que é o que a gente brinca, né? Que é o dono da construtora, ele sabe exatamente como direcionar os estrategistas dele, porque ele já bateu o olho e já sabe o que, é que vai acontecer lá naquele lançamento. Então, quando a gente Com a fala... experiência que o dia a dia, cara, quando tu vê uma copy de anúncios, eu vejo copy de anúncios hoje do nosso negócio, chega a copy e diz, cara, não vou nem gravar, não vai vender essa copy. Não adianta nem testar essa copy. Não vai funcionar. Eu já sei que não vai funcionar. Não adianta botar dinheiro lá, porque eu sei que não vai funcionar. Não tem uma ideia sendo vendida, não tem uma estrutura, não tem uma promessa, tem algo que todo mundo tá falando. Então as pessoas não vão me dar atenção. Então não vou nem gravar isso. Sabe? Então hoje já dá para saber. E quando tu tá vendo os teus clientes fazendo determinadas coisas e recebe determinadas copies, você já vê, cara, essa copy não vai funcionar. Aí é o teu papel de sentar e conversar. Cara, olha, para esse nicho, eu achei esses 10 tipos de anúncios aqui que eu vi que estão performando bem. Tem alguns aqui do YouTube que eu vi que está com tantas mil impressões, milhões de impressões, quer dizer, eles botaram muito dinheiro nesse cara. Se eles botaram muito dinheiro, esse anúncio provavelmente funcionou, senão eles não tinham posto muito dinheiro. Então, é um tipo de anúncio que você pode usar. Então, sempre quando você vê um anúncio, tanto no Instagram quanto no YouTube, e que você vê que tem muitas visualizações, muitas curtidas, muitos compartilhamentos, quer dizer o quê? Esse anúncio está funcionando. Você pode usar essa inteligência de outros concorrentes para o seu cliente atual. Então, isso tudo faz parte de uma gestão de tráfego como um todo. É trazer soluções, é trazer estratégias, é trazer coisas que vão fazer o cliente performar mais com o mesmo investimento. E tu sabe uma coisa que é importante nisso aí? É fazer o gestor, ele tem que ser o intermediador dessa mensagem. Não é o expert que tem que chegar para o cara, não é o dono do negócio local que tem que chegar para o cara e dizer assim, cara, eu vi isso sendo feito. Será que não dá certo na gente? Porque aí você está chegando com a mensagem atrasada. O cliente já sabe. Você reativo só, né? Isso. Então... Não, a gente tem que... O que eu gosto de falar é o seguinte, você não pode só esperar isso do cliente. Você tem que ser proativo e ir atrás. Por exemplo, ontem eu fiz uma reunião com o CIA para falar sobre anúncios. Como que a gente faz? Eu sento com ele, falo das ideias, monto algumas... Eu e ele juntos, a gente, cara, vamos falar para esse público aqui, esse público aqui, esse público aqui. De cada público, vamos montar esses packs de anúncios. Aí são as ideias dos anúncios. Eu vi esses exemplos aqui na internet. E eu achei legal esses exemplos no Swipefile. Vamos fazer nessa linha? Vamos. Então, a gente define toda essa linha, bate esse papo, o CIA vai lá e desenvolve as ideias de copy. Depois, eu pego isso e eu refaço com a minha linguagem, porque normalmente sou eu que gravo as copies. Então, eu vou e ajusto algumas coisas. E claro que eu pego algumas ideias, eu vi essa ideia, deixa eu desenvolver. E eu desenvolvo sozinho para fazer. Então, o que eu estou querendo dizer? Quando você vai fazer uma reunião com o cliente para pedir criativos, não chega lá para ele só dizendo, cara, eu preciso criativo A, B, C, D e E, preciso que você me entregue até a sexta.
Beleza? É isso aí, estamos combinados? Então, beleza, vou pro próximo cliente. Não, cara, dá uma inteligência para ele, mostra que você sabe, porque aí desse jeito você vai criar a dependência nesse cliente. E aí você não tem problema com a concorrência. Porque se esse cliente for embora, o seu trabalho é tão bom que vai chegar uns 10 para você. Sabe uma coisa que Entende? Então, acontece aqui assim, comigo constantemente, tá, gente? manda aí. É aquele cliente que vai embora, ele ainda me quer ter dentro do negócio. Uhum. Cadu, cara, eu tô botando um cara de tráfico aqui, mas eu queria que você treinasse esse cara, porque eu quero que ele faça muito parecido com você, e eu quero que você fique prestando consultoria para mim. Eu disse, cara, mas vai ter um gestor que diz, não, eu vou te pagar X reais por mês só para tu ficar dando uma olhada aqui. Eu criei uma dependência tão grande do cara que acontece isso. Eu não estou assim em um projeto, não, eu estou em vários, entendeu? Outra coisa que é importante também é que quando a gente cria essa dependência não pode ser criada de qualquer forma, porque quando a gente cria essa dependência, a gente tem que estar ciente do protocolo que a gente vai seguir para fazer esse cliente se sentir abastecido. Porque eu vejo muita gente assim, eu criei muito gestor, e mais uma vez, eu defendo minha classe de gestor, mas tem umas cagadas aí que a gente não tem que meter a mão e apontar o dedo. Tem muito gestor que diz assim, sem mim, o cara nunca ia ter feito um 6 em 7. O cara nunca ia ter bombado a loja dele. O cara nunca ia dar certo perpétuo dele. Mano, se não fosse você, ia ser com outra pessoa. Por quê? Porque não é só você que faz o negócio dar certo. Bote isso na sua cabeça, bote isso na sua consciência. Agora, se ele estiver com você, se você criar a dependência dele, se você for um cara proativo, com você ele vai mais longe, ele ganha mais. Mas não ande batendo no peito e dizendo assim, se não fosse eu, não ia dar certo. Não, velho, para que isso? Porque sem você ele ia dar certo também. Porque não é só... Assim, tem algumas. Deixa eu só não discordar, mas tem uma outra visão sobre esse mesmo assunto. Sim, sim. Tem casos onde nós, como gestores, nós realmente fazemos uma grande diferença para o cliente. Sim. Mas o que você falou, que eu concordo 100%, se não fosse eu, não teria aquele resultado. Isso tem muita gente falando, acreditando que é só o seu trabalho que vai gerar o resultado. Não, é justamente isso, assim. Uma das coisas que eu vejo no mercado, seguindo essa linha, é que falta um pouco de humildade nas pessoas, dizendo assim, cara, eu fiz um trabalho muito bom, sim, mas o conjunto da nossa equipe foi o que gerou o resultado. Só que é muito mais bonito falar, eu sou foda, velho. Se não fosse eu, não tinha dado resultado lá. Se não fosse eu, não tinha feito lá os 7 dígitos. Então, assim, o ponto é, o cliente, ele vê esse tipo de coisa. E o cara gosta de uma postura séria, onde você sabe trabalhar em equipe e você mostra, cara, nós fizemos um trabalho muito bom, tinha um expert muito bom, ele seguiu muito do que a gente estava indicando e a gente conseguiu, com um investimento X, chegar no faturamento tal, usando um tipo de lançamento e funciona muito bem, é muito parecido com o que a gente pode fazer para o seu negócio, sabe? Então, assim, é botar as outras pessoas que fizeram parte disso junto para valorizar aquele cliente. Porque o cliente não quer saber de você, ele quer saber dele. E aí você precisa só incluir ele nessa jogada, porque ele é importante. E, cara, sem um expert, só o gestor de tráfego, tem alguns casos que o gestor de tráfego ele pode ser que nem o Max e que nem o Hamilton, que é eles fazerem a grande diferença na mesma máquina, né? Com toda certeza. Eu já fiz isso em alguns projetos. Né? Eu fiz diferença, sim, na mesma máquina, porque já foram feitos vários lançamentos e quando eu fiz o tráfego, nós conseguimos um retorno de investimento maior, seguindo o mesmo processo de lançamento. Só que nós fizemos ajustes nas campanhas de tráfego. Então, eu fui um primeiro piloto de uma escuderia de Fórmula 1, que aí eu consegui fazer a diferença. Isso acontece nos projetos, algumas vezes. Mas na grande maioria... Oi? Esse é o lance. Você fez a diferença. Eu fiz a diferença, mas não foi só por minha causa. Justamente, é isso que é isso. Cara, por isso que eu acho incrível essa analogia com a Fórmula 1, cara. Quando você vê um piloto de Fórmula 1 que chega em primeiro, o que ele faz?
ele agradece e ele agradece a equipe. Se Boa. não fosse a equipe, se não fosse o acerto do carro, se não fosse a troca de pneu rápido, ele não chegava. É isso. É isso. É isso que tem que acontecer, sabe? É isso. Porque, assim, o que eu não gosto, tá? Eu não gosto da atmosfera que você é um herói solitário, que você é o Superman, que você é que fez o negócio acontecer. O cliente também não gosta disso. Não. O cliente, como é que você quer ficar com o cara muito tempo e na primeira oportunidade que você tem, você diz, é porque esse lançamento só rodou por minha causa. A gente tem que tirar essa prepotência, a gente tem que tirar essa ilusão que se cria. E aqui é a sinceridade em alto grau. A gente tem que tirar esse rei da barriga. É um rei na barriga que não é. Você, para ser um gestor de tráfego diferenciado, para você ser um estrategista e para você montar o seu negócio de tráfego, a gente tem que entender que o trabalho é feito como um todo, que é uma equipe, como você disse aqui, a analogia da Fórmula 1 é a perfeita. É uma equipe, é todo um trabalho que é gerado e, acima de tudo, você é peça importante, você é um piloto nisso aí. Mas se você não tiver um cara que troca um pneu, se você não tiver um cara que ajusta um carro, vai ser pau na sua cabeça, não adianta nada. Então, eu vejo muito isso hoje no mercado, entendeu? E eu vou me colocar nesse meio. Eu já bati no peito e disse, eu salvei esse lançamento. Pau no meu cu, velho. Não fui eu, não. Porque se não fosse o expert aceitando as minhas questões, o que eu colocava lá, não ia dar certo. Se não fosse o editor de vídeo dele fazendo as sugestões de edição de vídeo, não ia dar certo. Se não fosse a equipe dele de estar fazendo um suporte XYZ, não ia dar certo. Então eu não quero me colocar num pedestal achando que eu vou ser o único que fiz o resultado gerar. E por que eu estou dizendo isso, Torriane? É simples. É porque o teu cliente lá do outro lado não quer esse tipo de postura. O teu cliente que está lá do outro lado, ele não quer que você se sinta o rei. O teu cliente que está lá, ele quer que você se sinta parte de uma equipe vencedora. Não que você seja o vencedor. Tanto, usando a analogia da Fórmula 1, o campeonato, o mundial de pilotos é muito importante. Mas o mundial da escuderia é mais importante ainda. Entendeu? Então, isso só ganha em equipe, né? É isso. E essa formação que a gente está vivendo hoje tem um pouco disso, do gestor de tráfego achar que é o herói solitário. E não é, cara. Tu tem que ter a equipe dos Vingadores lá, tu tem que ter a tua equipe de... tu não é o piloto. O piloto não troca pneu, não abastece o carro. Não. E a mesma coisa o expert. Se você está ciente disso, e se você se porta assim, ciente que é uma equipe, o expert também se porta. E olha a sacada. Se você se coloca que é a equipe que gerou esse resultado, o expert também entende isso. E ele vê quem que é membro da equipe. Você. E se ele perde a equipe vencedora, um membro da equipe vencedora, ele sabe que a equipe não vai performar tão bem. Se a Mercedes perde o Hamilton, ela não vai funcionar tão bem. Agora, se a Mercedes perde um cara que troca um pneu, pode ser que ela não performe também. Mas se a Mercedes perde o cara que só arruma a bagunça da oficina e diz assim, eu sou, se não fosse por mim, essa oficina era uma bagunça. Tô cagando para ti, demite e contrata outro que vai arrumar do mesmo jeito. Peças importantes são lembradas, mas essas peças elas têm que ser pontuais ao ponto de entender que ela não é a única que gera o resultado. Isso é que eu quero que quem está assistindo esse podcast entenda aqui, que é uma visão minha, mas é para abrir os olhos do mercado. Aqui, a gente trabalha com 9 gestores. Aqui, ninguém
acha que foi o cara que fez, o único que fez o resultado. Ah, Cadu, mas você já salvou o lançamento. Vixe, vários. Mas se não fosse o expert, se não fosse o editor, se não fosse. Ah, Cadu, mas você disse que você edita os vídeos às vezes. Sim, mas se não fosse o meu editor aqui também não ia funcionar. E outra coisa, Toriane, que trazendo um pouco mais a fundo ainda na parte da formação dos gestores de tráfego, é que as pessoas elas têm que entender que isso é primordial para a prestação de serviço de tráfego. Não é, mas eu tenho que me portar assim para ser um bom gestor de tráfego? Não. Para ser um bom gestor de tráfego, você tem que fazer as campanhas direitinho e saber da ferramenta. Agora, para você ser um estrategista, para você subir de nível e ser um dos gestores de tráfego mais bem pagos do Brasil, você tem que ter entendimento do que você faz parte de uma equipe e fazer, essa é a frase, fazer o seu cliente entender que você é peça fundamental na equipe dele, que você é o Hamilton, que você é o Verstappen da equipe dele. Ó, sabe que eu gosto muito de analogias, né? Eu vou fazer mais uma analogia perante o mercado. Então, assim, uma coisa que acontece no mercado de contratação, vou contratar um colaborador na área de TI. Eu tenho o pleno e o sênior. Tem mais um, que é o beginner, pleno e sênior. De acordo com o nível de... Não é a nível de gestão, mas assim, de acordo com a capacidade intelectual de cada pessoa, ela vai ser colocada em outros níveis. Hoje, o que tem no mercado, o que mais tem no mercado, são gestores de nível beginner. A maioria deles estão bem iniciantes. Eles não têm eles não vão conseguir ser muito valorizados. Eles precisam ir para pleno, onde eles já têm um pouco mais de autonomia, e ir para sênior. E aí, em sênior, eles vão começar a ganhar grana. O que a gente está falando disso? Você vai ter um ponto hoje. Hoje você só faz gestão de tráfego, você é igual a todo mundo. Quando você começa a aprender um pouco mais das outras áreas e entender realmente essa questão da retenção e mostrar para o cliente que realmente você faz a diferença, porque você sabe qual protocolo você deve usar em cada tipo de campanha, em cada tipo de estratégia, você já começa a ir para o nível de pleno. E quando você repete isso, repete, vai ganhando experiência, estuda outras áreas, você vai para sênior. E sendo sênior, você já começa a ter um outro respaldo. Você já começa a ser mais desejado. Então, isso tudo, por que eu fiz essas analogias? Né? Você só ganha mais quando você é diferente. Você não ganha mais quando você é igual a todo mundo. Justamente. Existem jogadores de futebol no Brasil todo e no mundo todo. Só que só tem um Neymar, só tem um que é, sei lá, o Romário, o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo. Esses caras ganham muito dinheiro, ganharam muito dinheiro. Mas a grande maioria dos jogadores, eles ganham pouco. Tá, a maioria dos jogadores de futebol brasileiro ganha menos de 3 mil reais por mês. Porque eles jogam em times de interior. Só alguns jogam no Clube dos 13 que ganham um pouco mais. Que aí sim tem salários enormes, exorbitantes. Mas, do contrário, todo mundo ganha pouco. Então você precisa tomar uma decisão de quem você quer. Se você quer jogar num time pequeno ou se você quer jogar num time grande. Se você quiser jogar num time grande, você vai ter que ser diferente. Você vai ter que aprender coisas diferentes. Você vai ter que virar um estrategista e aprender a criar uma agência de tráfego para ter várias pessoas trabalhando junto com você. O papo que a gente trouxe hoje aqui, né, Caduzinho, foi um papo para a gente falar um pouco sobre as formações de tráfego. E em nenhum momento a gente quer denegrir uma formação de tráfego, a gente quer deixar isso muito claro, porque a gente gosta, a gente usou, inclusive somos alunos de várias delas, né? Com certeza. E eu sou professor de algumas pessoas que você fala, eu sou professor. Enfim. E o ponto todo é que a gente sabe que tem um próximo nível no tráfego. Sim. Porque nós temos acesso a esse próximo nível, porque nós estamos nesse próximo nível. E a gente quer trazer mais gente com a gente nisso. E para isso a gente tem que conscientizar o mercado. Eu vi muita coisa acontecendo desde que eu comecei esse mercado. E hoje eu estou vendo algo no mercado que está ficando muito parecido com o mercado de coaching, onde estava dizendo, cara, todo mundo é coach. E não se valoriza mais coach. Coach virou piada no Brasil. E eu não quero que gestor de tráfego virem piadas no Brasil. E o coach tem um papel muito importante, né, na sociedade. Exatamente. E muito desvalorizado pela quantidade de profissionais que tem, né? Porque qualquer um é coach. Mas coaches que são bons não são qualquer um. Justamente. E eles fizeram não só formação. O coach bom é o que tem experiência de vida, ponto. E o gestor de tráfego bom é aquele que tem experiência de campanha, experiência de lançamento, experiência de estratégias. E se você não tem ainda esse tipo de experiência,
talvez você possa estudar e aprender com quem já teve esse tipo de experiência. Esses bate-papos aqui do podcast, a gente vai te atualizar e te mostrar muito o que foi o nosso campo de batalha, o que a gente apanhou dia a dia. E tem muito dos feedbacks que eu dou para vários e vários contratantes do mercado de tráfego. Ou seja, eu mentoro hoje pessoas que contratam gestores de tráfego para quase todos os seus lançamentos. E eu sei de todas as frustrações deles. E eu procuro sempre defender a nossa classe, porque eu já tive lá do outro lado só fazendo a gestão do tráfego. Hoje, faz um tempo que eu não mexo em campanhas, né? Eu gosto ainda, de vez em quando eu estava fuçando, até eu estava brincando com a Caduzinha esses dias, né? Deixa o papai criar uma campanha aqui, né? Até funcionou bem, boa. Depois ela... Deu boa, então o pai ainda sabe fazer essas bagaças, né? Então, brinquei com umas campanhas, mas assim, eu sei muito mais a estratégia de como fazer, o que tem que colocar. Óbvio que eu sei mexer em todas as ferramentas, óbvio que eu sei fazer tudo isso, mas hoje não necessariamente eu preciso fazer. Só que se eu não entendesse da gestão como um todo, se eu não entendesse como realmente atender um cliente, ter a retenção dele, se eu não entendesse como que eu faria a diferença para ele, eu não teria sido um dos gestores mais bem pagos do Brasil. E o Cadu também entendeu essa jogada. E o nosso recado aqui para você, que está nos assistindo, que nos assistiu até agora, é justamente isso. Que você entenda que o mercado de gestão de tráfego, ele é diferente, ele é muito lucrativo. Se você se diferenciar dele. Você precisa ser o primeiro piloto de uma escuderia de Fórmula 1, não o segundo piloto. O primeiro piloto é o estrategista, dono da agência. O segundo piloto é qualquer um que é gestor de tráfego. Que qualquer um que estiver lá não vai fazer diferença. O primeiro piloto faz diferença. É isso que a gente quer para você. Em relação à formação de tráfego, eu quero que fique bem claro, é que nós, hoje em dia, temos formações boas, mas para você ser um piloto de qualquer escuderia, não um piloto da melhor escuderia. Hoje, a gente vive um mercado que cria possibilidades muito grandes para você. Mas para você sabe que essas possibilidades têm um teto. Um teto que, se você não evoluir, que se você não for para o próximo nível, se você não procurar se especializar e entender que é mais do que subir campanhas, você vai estar sendo comparado com as pessoas que têm o mesmo conhecimento que você pode ter consumindo os mesmos conteúdos. Isso é o que a gente quer deixar muito claro aqui. A possibilidade de você subir de nível depende só e exclusivamente de você, não é das suas oportunidades. Porque as oportunidades você vai conquistar. Não é porque eu não quero que você saia daqui com é porque eu tive sorte de pegar um lançamento grande e hoje eu sou um estrategista. Não. Não é. Tem muita gente que faz lançamento grande que não é estrategista. Justamente. Simplesmente subidor de campanha. É o subidor de campanha. Só isso. E fez lançamento grande. Então, o que eu quero que você entenda é que há uma possibilidade para você subir de nível e criar suas oportunidades. Criar a oportunidade de, sim, pegar lançamentos grandes. Sim, pegar a oportunidade de fazer vários negócios locais grandes. Pegar a oportunidade de fazer perpétuo. Isso existe, mas você tem que estar ciente que fazendo o que você faz hoje, existe aquela frase, né? O que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar para o próximo nível. E principalmente dentro da gestão de tráfego. Meus queridos e queridas, esse foi o papo mais sincero da gestão de tráfego que você escutou. Quero agradecer aqui mais uma vez ao Torriani por essa parceria incrível. E você que está aqui assistindo a gente, se inscreve no canal, deixa o like e deixa aqui teu comentário. O que é que você acha da formação da gestão de tráfego no Brasil hoje? Beleza? A gente vai se vendo. Tchau. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Tamo junto.